Fala pessoal, dando sequência aos nossos vídeos, a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre o ROS, né? E relembrar um pouquinho dos conceitos até que a gente viu na aula passada, né? Então, vimos, deixa eu pôr em modo apresentação aqui. Vimos a aula passada, né, um pouquinho sobre como interagir com o ROS usando comando de linha, né? Então, vimos algumas operações e algumas formas de interagir, consultar os tópicos de mensagem e assim por diante, né? Relembrando rapidamente, temos as informações e o material, né? Tá tanto no Moodle como na wiki do projeto. Vocês podem acessar, né? Da wiki da disciplina de robótica, né? Então, finalizando, ou melhor, continuando, né, a questão desse framework, ele vai viabilizar para nós aí a interação com várias aplicações, né? As aplicações nós vamos chamar aqui inicialmente de nós, né, os nodes, né, que vão trazer toda a sequência lógica da nossa aplicação e elas vão trocar informações para que seja implementada uma solução complexa, como é mostrado aqui, né? O ponto que eu queria só relembrar vocês, né? Já falamos um pouquinho sobre a instalação do ROS, né? E das plataformas, né? O Deconstructor, sim, é uma plataforma online que a gente consegue utilizar, né? Se você não quer instalar nesse momento, ou você não tem o Linux nesse momento, né? Para instalar uma das versões do ROS, né, tu pode interagir aqui usando essa plataforma, né? Então eu vou colocar aqui rapidinho para que vocês tenham acesso. Então eu já abri uma sessão aqui, é uma VM que foi montada com o ROS instalado, né? Então o que tem aqui? Eu posso abrir um terminal conforme nós tínhamos visto, né, anteriormente, né? Então o terminal aqui já tem toda a pré-configuração do ROS, né? Vocês vão ver que já tem alguns workspaces montados aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse workspace para frente. Então, tudo que a gente viu na aula passada, né, todas as interações são passíveis de serem simuladas aqui, né? Dependendo da dinâmica de aula, eu vou usar essa ferramenta ou vou usar a minha máquina, o host da minha máquina local. Aqui geralmente é interessante, mas algumas coisas, como precisa da internet, algumas coisas demoram para carregar e não é interessante para essa aula em si, né? Então, basicamente, eu vou só demonstrar para vocês, né, que tudo que foi feito na aula passada vocês podem fazer aqui também, né? Então, não tendo Linux e o ROS instalado na máquina, vocês podem usar aqui também. Então, subi o ROS lá e os comandinhos que vimos na aula passada também são aplicáveis aqui, né? Então, quero verificar quais são os tópicos, né? Só temos os tópicos aqui do master. Quero também verificar quais são os nós que estão na minha rede, né? E só o master subiu conforme a aplicação aqui. Lembra que o master é uma das aplicações, um dos nós, né? Então, é ele que gerencia toda essa comunicação, né? Então, fica a dica para quem não instalou ou não tem interesse de instalar essa aplicação no computador. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Resumindo a aula de anterior, nós vemos aqui que tudo que é uma aplicação nossa, seja um tópico para fazer o controle do AGV, do manipulador robótico, do drone, né, vai ser um node, né? Então vai ser um nó que faz, por exemplo, o controle, né? Seria control node, por exemplo, e ele teria a função de ler as informações dos sensores e mandar informações para os atuadores, né? Nessa aplicação simplificada que a gente está vendo aqui, né, o que nós temos é um sensor, né, e um elemento que faz a leitura, que é o listener, né? E ele faz a leitura do sensor, né, através de um tópico. Então, o tópico para nós aqui é onde as informações são disponibilizadas, né, o barramento de dados, né. Qualquer outro nó também poderia se inscrever nesse tópico e acessar ele também. Então, isso é passível e pode acontecer. A gente vai ter algumas interações para demonstrar isso daí.
Tá ok? Vamos seguindo aqui então. O que nós temos é... Só um pouquinho. Aqui, peguei. As opções, né? Para que eu rode, por exemplo, um Node, vocês vão ver que ROS Run, né, vai rodar, né? Sempre vai estar associado ao nome do pacote, né? Então a gente vai, nessa interação de hoje, a gente vai falar um pouquinho de como criar esses pacotes, né? Como trabalhar com esses pacotes. Uma coisa que talvez a gente não comentou na aula passada, que eu vou colocar aqui para nós, seria... Deixa eu colocar o terminal aqui. Só um segundinho. Então, tá certo, tá certo. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Né? A opção, né, de consultarmos a documentação das mensagens, né? Eu quero saber que tipo de mensagem é o int32 que nós usamos aqui, né? Então, vocês podem vir aqui em ROS, MSG de mensagem, né? Info, né, por exemplo, e escrever, né, o tipo de mensagem, né, int 32, foi essa que a gente usou. Então a gente consegue ver a estrutura. Claro que o int 32 é algo simples, né? Eu vou ter a variável int e as informações aqui em data, né? O que a gente pode também aqui é consultar todas as mensagens que estão instaladas aqui no nosso computador, né? Então, eu posso dar um ROS MSG list, né? Ele vai listar tudo que tem aqui, dependendo dos pacotes que estão instalados, né? Então, algumas coisas aqui, vou pegar uma aleatória aqui de uma transformação, né? E vocês podem verificar aqui, por exemplo, né, quais são os campos desse tipo de mensagem, né? Então, vocês vão ver que é uma mensagem que dá... A gente vai falar um pouquinho sobre transformações, né? Ela tem as posições, né? Toda a parte de orientação, né? Então, translação e rotação do elemento, né? Então, é assim que é estruturado esse tipo de mensagem. Quando eu for precisar acessar ela, eu vou usar essa estrutura em si, né? Para acessar essa mensagem. Então, tá. Eu acho que eu vou deixar aqui limpo, né, o meu repositório, né, eu não uso esse Catkin, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele e daí na sequência eu vou criar ele. Então, como que é a estrutura para fazer um projeto, para eu disponibilizar um pacote de soluções associados ao ROS, né? A nossa estrutura, a árvore do projeto, nossa, basicamente vai seguir essa sequência aqui. Deixa eu tirar o terminal. Basicamente vai ser essa sequência aqui que está visível para vocês. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui um projeto, um workspace. Então, tudo que é o workspace é onde vocês vão colocar os projetos similares ou projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Então, você pode criar vários workspaces, né, e colocar pacotes aí que são similares a projetos, compartilhados a projetos, ou criar um workspace para cada projeto. Isso é da forma que vocês acharem melhor, né? O workspace basicamente é a estrutura aqui onde vai estar o projeto de vocês. E sempre ele vai ter duas pastas, né? Devil aqui, que é a pasta de configurações do sistema, e a pasta build, né, que vai ser uma pasta com arquivos compilados e tudo mais. Então, essas duas pastas, aqui está já a descrição para vocês não alterarem elas, porque são resultados do processo de compilação, né? Então, eu compilei um processo, ele vai subir todas as aplicações aqui e vai disponibilizar para quando eu for rodar uma aplicação minha, né? Aonde que vocês criam a aplicação de vocês? Vocês vão criar um pacote, né? Aqui está dentro de Source, SRC, né? Vão ter vários pacotes aqui. Aqui eu estou listando para vocês, por exemplo, o TurtleBot, né? O TurtleBot é uma aplicação acadêmica que a gente vai ver para frente também, né? Então, dentro do Source tem todos os projetos de vocês, né? Sempre vai ter essa estrutura. Nunca instale separadamente um pacote de vocês, porque provavelmente ele não vai rodar. É muito provável que na hora que vocês forem gerar, por exemplo, eu vou lá no Home e vou criar um pacote do ROS. Ele vai dar um alerta que não tenha os requisitos mínimos aí para
do workspace para rodar o projeto de vocês, né? Então, você tem que manter essa estrutura com o workspace em si, né? E disponibilizar os projetos todos dentro do Source. Isso é mandatório. Beleza? Seguindo aqui. Então, vamos usar esse Catkin WS, né, de workspace, né, como exemplo até para a nossa interação, né? Vocês vão ver que eu vou criar ele aqui, eu acabei deletando ele, mas eu vou criar ele novamente aqui e vou mostrar para vocês como que eu crio um novo pacote, né, dentro do Source ali do Catkin WS, né? Então, deixa eu mudar de volta aqui a nossa tela. Tenho aqui, né, o comandinho make só para criar, né, o Catkin e a pasta Source. Então, a hora que eu crio aqui a pasta, vocês vão ver que não tem nada além do Source, né, do CRC, aqui a pasta do Source, né. O que eu vou fazer agora para disponibilizar, por exemplo, ou para começar a desenvolver pacotes do ROS, né? Então, eu vou agora criar um pacote meu, né? Usando o comandinho, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Que ele tem um Catkin create pkg, né? De packet. Então, eu vou usar esse comando para criar um pacote da minha aplicação de demonstração e vocês vão usar para as aplicações que vocês vão fazer durante o curso, né? Então, sempre dentro da pasta Source, como a gente já havia comentado, né? Eu vou ter que dar o comandinho Catkin create package. Ele já carregou aqui. E vou dar um nome para esse projeto, né? O meu robô aqui, né? My Robot. Então, esse vai ser o nome. Então, esse primeiro argumento é o nome do pacote, né? Então, eu vou fazer um pacote de controle. Então, vai ser control alguma coisa, né? Ou controle do robô. Então, dependendo da aplicação, vocês vão dar um nome que diz respeito ao que vocês vão trabalhar, né? Agora, entra uma série de argumentos que vocês podem ou não adicionar. Se vocês não adicionarem aqui, nesse momento, o que vai acontecer? Vocês vão precisar adicionar posteriormente isso dentro de um arquivo de configuração. Então, é desejável que vocês incluam já aqui tudo que vocês lembram ou que vocês acreditam que vão usar dentro do projeto, vocês adicionam aqui para minimizar a interação com os arquivos de configuração. O Catkin aqui, ele vai trabalhar com o CMake, né, no back-end. Então, ele vai compilar, né, as aplicações de C usando um arquivo CMakeList, né, que vai ter as configurações para o compilador, né. Então, esses arquivos, vocês vão ver aqui, eu vou criar e depois eu mostro para vocês, que você precisa colocar os pacotes aqui. Por exemplo, o STD, né, Standard, vai ser o pacote das mensagens padrões. Aí provavelmente você vai usar, né? Vou mandar uma informação no formato int, no formato string, ou algo nesse sentido, né? O que tem mais de informação aqui para vocês carregarem? Vocês podem carregar as APIs, né? Por exemplo, de Python, né? E a ROSPy de Python e a ROSCpp do C++, né? Então, são as duas APIs e ele vai configurar os pacotes dizendo mais ou menos aqui o seguinte: eu vou trabalhar com Python e com C nessa minha aplicação, com C++. Então, é isso que eu estou dizendo para a aplicação que cria o pacote aqui. E ela vai configurar os arquivos nesse propósito para mim. Então tá, vamos dar um Enter aqui. E veja, ele criou alguns arquivos, ali a gente vai dar uma estudadinha nesses arquivos aqui. Vou usar a divisão da tela aqui e vamos entrar ali dentro da pasta que foi criado o nosso pacote. Então, dentro de Source, se vocês forem ver, ó, o My Robot está ali, né? Então, já criamos o nosso pacote, né? Então, vou entrar dentro dessa aplicação aqui. E o que acontece? Ele criou esses dois arquivos e essas duas pastas, né? Porque eu coloquei algumas diretivas ali no comando, alguns argumentos no comando, e ele criou essas duas pastas e dois arquivos. Esse CMakeList e esse package XML sempre vão ser criados, em toda aplicação vão ser criados, porque eles têm informações aí para fornecer, né, ao ROS de como compilar esse meu pacote, né? Então,
Veja lá, ele criou aqui para nós, né, o package, o CMakeList, ele criou uma pasta include, né, e ele criou uma pasta source. Então, basicamente, são essas as arquivos criados, né, e ele fala aqui para ajustar, né, os valores no package. Vamos fazer isso pela primeira vez, só para vocês verem, né. Então, dentro do package, então, eu vou abrir ele aqui, a gente vai ler ele juntos. É um arquivo XML, como já diz a extensão dele, e são informações que são usadas como atributos aí até para compilar, rodar o projeto de vocês, o nome da aplicação, né? Como que vai ser o nome que vocês vão dar para esse pacote. Aqui, vocês podem colocar informações de vocês aqui a respeito de quem é o desenvolvedor, né, responsável por esse pacote, por exemplo, se vocês estão disponibilizando isso, né, num Git, exemplo, né, e pode colocar aqui o nome do manutentor, né. Então, coloquei aqui, né? Se tiver alguma licença específica, você pode colocar aqui também. E algumas informações extras aqui. Veja que a maioria dos comandos já vem alguma sugestão, né? E eles vêm comentado. Então, você pode descomentar aqui e preencher o que precisa para que seja rodada a aplicação de vocês ou algum argumento extra. Então, tá. Esse arquivo a gente já viu, né? O que tem mais de pacote de arquivo que foi criado, né? O CMakeList, né? Então, se eu entrar no CMakeList, nós conseguimos ver a estrutura do CMake, né? O CMake, quando você usa o CMake para compilar um projeto em C, você vai ter essas estruturas, o nome do projeto, né? Qual que é a versão do CMake requerida, né? Então aqui, o mínimo tem que ser o 3.2, né? Vocês conseguem ver a versão do CMake, né? Posso passar algumas diretivas para o compilador, né? Eu vou trabalhar com C++11, C++14, 17, 20, né? Depende do que vocês acharem interessante no programa que vocês estão desenvolvendo, na escrita do nó que vocês vão desenvolver. Outras informações aqui, quais são os pacotes que vocês estão usando, né? Claro. E lembra lá, tudo que a gente colocou aqui, ó, então, o std, msgs, o ROS.py, o ROS.cpp, ele já adicionou aqui para mim aqui quando eu criei o pacote. Por isso que a gente colocou ali como requisito inicial ali para criar o pacote, né? O que mais que a gente tem aqui? E uma série de informações. Ele já vem com esse template porque facilita a vida de quem está desenvolvendo. Por exemplo, se vocês vão customizar uma mensagem nova, um tipo de mensagem, eu estou usando o sensor LM32 alguma coisa, né? Ele tem disponível ali ele é sensor de temperatura e de umidade, por exemplo, né? Então, o que vocês fazem? Vocês vão criar uma mensagem customizada, né? Porque não existe no ROS uma mensagem para aquele sensor específico, por exemplo, né? Ou não tem no padrão, aqui no standard. Vocês vão adicionar aqui algumas informações que vão ser possíveis para que vocês gerem um novo tipo de mensagem, né? Outras coisas interessantes aqui, né, que a gente provavelmente vai interagir, com relação a criei uma aplicação em C. Então, toda vez que eu criei, como é feito no CMake, né, toda vez que eu crio uma aplicação nova, eu tenho que dizer quem que é a aplicação e aonde que ela está, né? Então, aqui você vai desabilitar aqui o comentário e vai preencher as informações a respeito da tua aplicação, né? Você vai colocar aqui as informações conforme é de interesse. E tem uma série de outras configurações que vocês podem interagir aqui. Então ele traz basicamente um template completo, né? E dependendo do que você precisa, você comenta ou descomenta, né, dentro do código. Então tá. Temos aqui também a pasta source. E a pasta source não tem nada, porque a gente não colocou nada ainda, né? E a pasta include, né, que também não vai ter nada, porque a gente não colocou nenhum arquivo .h ali ou algo nesse sentido, né? Então, esse é o processo para criar, né, um pacote,
novo, né, dentro do ROS, né, e com isso vocês conseguem disponibilizar, né, por exemplo, num Git, toda a aplicação que vocês vão trabalhar, né. Por hoje acho que seria isso. Deixa eu tirar aqui o terminal, né. Eu vou tentar colocar alguns vídeos curtos, né, no intuito de da gente ter uma melhor fluidez em relação aos vídeos, né? E nas próximas aulas a gente conversa um pouquinho sobre realmente como gerar uma aplicação em C, em Python, em Julia, em MATLAB, para interagir com o ROS. Tá ok, pessoal? Seria isso. Um abraço e até mais.